Agora foi eu. Vai. E no de número 467, todo mundo conhece, fica mais fácil. Hoje a concorrência tá brava. Não grava no louvor não, hein? Só depois, viu? Já tá. Já iniciou? Tem 2 pessoas. Meu Deus do céu. Chamar alguém pra cantar bem, mano, porque eu acabo com os louvor. Baixa um pouquinho, aí você aumentou muito. 467. Ó, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força dois contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Glória a Deus. E navega com fé em Jesus.
com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa é estar na presença daquele que vive, daquele que reina, do Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo de número 21. Versículo de número 5. Provérbios 21, 5. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Glória a Deus. Se coloque em pé para a gente fazer a leitura em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado dão somente à pobreza. Ou seja, os pensamentos daquele que é diligente, que é correto, que planeja, aquele que se organiza, a Bíblia diz que tendem à abundância ou tendem à riqueza, né? Mas aquele que é apressado, mas os de todo apressado estão somente à pobreza. Nós estamos finalizando hoje um estudo, acho que foram 3 terças, né? Nós estamos finalizando hoje o que Deus fala sobre as finanças. Vai indo para frente aí, fazer só um... Pode tomar seus assentos? Fazer um resumo aqui. Nós falamos sobre planejamento, nós falamos sobre economia, falamos sobre fidelidade, falamos sobre honra, falamos sobre ser generoso, ser abençoador. Então pode passar planejamento financeiro, falando o que era ativo, passivo, falando algumas perguntas que você tem que fazer ali, alguns pontos que você tem que analisar. Falamos sobre alguns versículos, citando na Bíblia, né? Versículos sobre planejamento. Eu vou te falar uma coisa, irmão, você precisa entender. Tem gente que está pagando muito dinheiro para esses coaches, para ir ouvir os coaches, tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz, né? Eu vou pedir para quem está nos assistindo online aí, se estiver ouvindo uma música de fundo, é um concorrente aqui, né? O vizinho ligou aqui um... O que é isso? Um pagode, né? Um pagode concorrente aí. Não é a gente está colocando de fundo não, irmão. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Falei sobre economia e frugalidade, que também frugalidade é ser econômico, aquele que guarda, aquele que tem reserva. A gente precisa entender, irmãos, que ter reserva não é algo opcional, é um dever. Só que a maioria não tem. 99,9% não tem. Ele tem um cartão de crédito às vezes, com limite bom, mas reserva de poupança, a maioria não tem. Só que sempre acontece uma fatalidade, e nessa fatalidade a gente sempre está desprecavido. Vamos lá. Falei sobre fidelidade e honra, falei sobre, a Bíblia fala de dízimo, o que é dízimo, a origem do dízimo, o significado do dízimo na Bíblia, pode seguir. Falei sobre prática do dízimo no Antigo Testamento, dízimo no Novo Testamento, ensinamento de Jesus sobre dízimo. Acho que isso aqui está pacificado, né? Todo mundo entendeu? Não tem algo muito claro, mas foi a melhor opção e Jesus em nenhum momento também disse para não fazer. Só que se a gente for aplicar a regra da igreja primitiva, vai todo mundo vender os seus bens e repartir com todo mundo. E esse também é um problema. Por quê? Porque todo mundo esperava Jesus para aquele momento. Jesus já ia voltar naquele momento, né? E aconteceu que Jesus não voltou. E aí muita gente também passou situação difícil. Porque o apóstolo Paulo vai pedir ofertas para algumas das suas igrejas. Não é isso, não, René? Para poder socorrer. Porque foram irmãos que venderam tudo, fizeram tudo. Então a igreja entende que a melhor forma de você manter a igreja, algumas igrejas vão fazer através da oferta e outras vão fazer através do dízimo da oferta. Mas é uma questão de fé e uma questão de fidelidade. Falei também sobre os princípios bíblicos sobre isso. Vamos lá. Aumenta um pouquinho para mim, que toda hora que está mexendo aí. Som. Ficou muito ruim. Melhora para mim. Som. Aleluia. Para vocês estão me ouvindo bem, né? Mas para mim aqui está ruim, o retorno. Som 2. Aí. Obrigado.
Amarra a mão dele aí, por favor, que aí fica mais fácil. Vamos lá. Falei sobre versículos, citei versículos que dizem sobre dízimo. Vamos para frente. Tudo isso aqui eu já falei nas outras aulas, por isso que eu estou fazendo um resumão aqui. Falei sobre oferta voluntária. Falei que Deus não recebe oferta de quem quer se amostrar, né? Tem muita gente que quer mostrar, que faz, que acontece. Deus não recebe esse tipo de oferta. Deus não recebe, lembra que eu falei? Deus não recebe oferta se você estiver brigado com seu irmão. Deus não recebe, pode ser uma quantia enorme. Deus não recebe, porque Deus olha também a intenção, não apenas a ação. Deus olha também a intenção da oferta. Por exemplo, oferta alçada, voto, propósito. Vai para frente. Citei versículos sobre voto. Irmão, sobre voto, só um ponto aqui importante de eu frisar. Se não for cumprir, não faz. É melhor não fazer. A Bíblia diz que é melhor não fazer do que você fazendo, não cumprir. Você traz problema para você e vem solução. Pode para frente. Falei sobre generosidade. Seja um abençoador. Todo mundo quer ser abençoado, sim ou não? Sim. Mas ninguém quer ser abençoador. Nós temos que aprender esse princípio, irmão. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Só que ninguém quer dar, todo mundo quer receber. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo isso. Quem que gostaria de receber um carro aqui agora? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem teria coragem de dar o seu? Não dá, não é. Pastor, eu daria se Deus me der outro. Se Deus mandar e não te der. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Né? Tem gente que fala assim, irmão, Deus me deu um carro, meu carro é para obra, é para Deus. É nada, irmão, não leva um irmão para casa, não ajuda ninguém, não faz nada. Então não é para Deus, é para você. Então não seja mentiroso, Deus deu para você o seu uso. E aí eu falei agora, que é o que nós vamos entrar hoje nessa lição, que é batalha espiritual na área financeira. Então, batalha espiritual na área financeira. Então, a primeira coisa que você precisa entender, de uma vez por todas, é que o inimigo não quer que você seja próspero. Isso é um ponto. Na verdade, ele não quer que você tenha nada. Que você não tenha uma família abençoada, que você não tenha um ministério abençoado. Aonde ele puder achar brecha e se levantar para te destruir, ele vai fazer, sim ou não? Sim. Vai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que toda a vida do cristão, toda a vida do crente, do servo do Senhor, daquele que se diz Senhor, Senhor, e vai entrar no reino dos céus, que serve a Jesus, será repelida de levantes do inferno, de investida do inferno, seja através de dardos inflamados malignos, seja através de obra contrária, seja através de inveja, seja através de palavras de maldição, seja qual for a ferramenta que ele vai usar, vai vir contra você, sim ou não? Então até aqui a gente já aprendeu aqui essa parte. Então vamos lá. Antes de eu continuar, você já mandou nos 2 grupos o link? Já? Então pede para os irmãos entrarem aí, quem puder estar entrando, vai ser peço. Então vamos lá. Ore e jejue pelas suas finanças. Pastor, mas eu tenho que orar por outras áreas? Sim, e por essa também. Apresente ao Senhor todas as áreas da sua vida. Por quê? Uma das formas do inimigo te parar é você passando por situações difíceis na área financeira. Porque além dele te parar, ele consegue parar também a igreja. Por quê, irmão? A igreja é mantida por quem? Por quem? Pelos membros. Se esses membros dessa igreja não têm condições de abençoar, de ofertar, de ajudar, essa igreja consegue se manter? Seja uma igreja própria, ela vai pagar água, ela vai pagar luz, ela vai pagar internet, ela vai pagar, tem os seus custos diários. Se a igreja for de aluguel, esse custo aumenta ainda mais. Então ela tem que fazer uma reforma, ela tem que fazer uma melhoria, ela tem que comprar alguma coisa. E isso acontece com a ajuda do governo, é isso? Não. Isso acontece porque os empresários lá de fora vêm dar para a igreja. Não, acontece porque os irmãos da comunidade, os irmãos da igreja, entendem a necessidade da igreja, por isso que eles ofertam e eles dizimam. Só que se eu não tenho para ofertar e para dizimar, quem sofre as consequências não são só eu, a igreja também. Então veja, o inimigo não pode, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, sim ou não? Sim. Mas o inimigo pode parar a igreja, sim ou não? Pode. Não. Como é que ele para a igreja? Parando a base dela, que é a família, que é os irmãos, que é os servos do Senhor. É a forma dele frear a igreja. Pastor, mas Deus cuida da sua igreja. Cuida, manda providência, manda provedores.
Mas o inimigo vai sempre atacar aqueles que estão dentro. Porque adianta eu querer falar com o irmão que mora lá do outro lado da necessidade da igreja, sendo que os irmãos da própria igreja não conseguem entendê-la? Não tem lógica, né? Então quem é o primeiro a ver a necessidade da igreja? Nós. Imaginemos que aqui não tivesse um filtro de água. Vamos imaginar isso. Quem seria o primeiro a entender que a igreja precisa comprar um filtro de água? Quem está dentro da igreja. Sim ou não? Sim. Então, irmão, o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para poder impedir o crescimento da igreja. E uma das áreas que ele mais ataca é a área financeira. Por isso que você precisa entender, e eu quero deixar bem claro isso: você é instrumento de Deus para abençoar pessoas, mas também para abençoar a igreja do Senhor. Então, a partir do momento em que eu deixo de ofertar, deixo de dizimar, deixo de fazer o meu compromisso para com a obra do Senhor, eu estou deixando de ser um instrumento de Deus para aquela obra. Então, eu devorar e jejuar pelas minhas finanças, sim ou não? Sim. Há, na verdade, sobre essa parte aqui, algo interessante. Daqui a pouco eu vou falar, acho que mais algo específico sobre isso. Mas você precisa entender que existem demônios que atuam especificamente nessa área. Então são demônios que agem na área financeira. Nós chamamos alguns nomes, até estudamos isso no outro estudo: Maniambulambo, Tranca-Rua. Então são demônios que atuam para fechar as suas finanças e para te deixar no espírito de miséria. Teu espírito de miséria, paranoia. Casal separar por falta de finanças. Sim, irmãos, uma das maiores causas de divórcio é o dinheiro. A gente consegue lidar com algumas coisas, mas quando eu estudo aqui sobre essa parte, eu disse que conheço muitas irmãs, mulheres, que até conseguem lidar, eu já vi perdoar traição, mas o pai que não é sustento para o filho, isso a mulher não vai aceitar. Está entendendo? Então assim, olha como a área financeira é de suma importância. Então se você é desequilibrado, você atinge todas as áreas da sua vida. Por quê? Nós vivemos num mundo capitalista. Quer ver um exemplo? Se eu não sou organizado financeiramente falando, meu filho passa fome, minha esposa passa necessidade. Sim ou não? Sim. E aí eu te pergunto, é correto sim ou não? Não. Por isso que eu preciso entender que uma organização financeira parte do pressuposto de uma vida com Deus. Porque se eu não tiver uma organização financeira na minha vida, sabendo quanto eu ganho, sabendo quanto que eu posso gastar, sabendo quais são os meus raros, sabendo onde eu tenho que investir, sabendo onde eu tenho que poupar, ou sabendo se eu posso fazer algo ou não, qualquer decisão nessa área prejudicará quem está ao meu redor. Seja meus filhos, seja no meu casamento, seja na minha família, seja na igreja, seja na sociedade, aonde for. Então se você não tiver condições de fazer, não faça. Então olha para quem na sua liga assim, ó: se não pode pagar, não compre. E se esse pagamento for capaz, mas em sacrifício ou detrimento de outras coisas que são principais, também não faça. Eu vou viajar, eu vou curtir a vida, eu vou isso, aquilo. Mas chega depois, não tem dinheiro para poder pagar as contas. Então tem que dosar isso aí, tem que saber se organizar. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, porque essa daqui é uma legalidade que se abre. A Bíblia diz o quê? Se você dizimar, o Senhor irá repreender o devorador. Sim ou não? Sim. O que o devorador faz? Devora. Devora o quê? Suas finanças. Então quando eu dizimo, eu impeço, eu dou autoridade para que o Senhor repreenda esse devorador. Eu tiro a legalidade. Lembre-se, demônios trabalham com legalidade. Se você der legalidade em qualquer área, ele vai entrar. Demônio não trabalha de outra forma. Ele não pode entrar na sua vida se você não der brecha para ele poder entrar. Se todas as brechas são fechadas, se a sua casa pertence ao Senhor, demônio entra? Não. Ele entra quando? Quando eu dou oportunidade ou brecha dele entrar. Então me ajuda a pregar, diga assim, ó: fecha as brechas. Fecha as brechas. Principalmente na área financeira. Como foi dito aqui, finanças causa divórcio. Finanças faz filho ficar com raiva e querer ir embora. Finanças causa revolta. Finanças fecha igreja.
finanças, fale, o casamento é uma empresa e ele entra em falência por causa de dinheiro. Não, irmão, não se engane, nós não vivemos num país comunista, socialista ou qualquer outra coisa. Nós ainda estamos num país capitalista. E que eu achei interessante, foi ontem eu fui no mercado e eu fui comprar um café, R$25 no pilão. Eu falei, gente do céu, tem ouro aí dentro? Ou seja, eu vejo aí, e nada contra político, mas eu vejo gente querendo viver desses auxílios, irmão, não paga mais o café, não consegue comprar o alimento básico, o salário mínimo hoje no país que a gente vive, você não consegue se manter. E eu estou falando de comida, arroz e feijão, básico. Então veja que está cada vez mais difícil. Se nós não nos planejarmos, se nós não tivermos uma consciência de que dinheiro se ganha com muita dificuldade, mas se perde com muita facilidade, todo mundo fale. Quem aqui consegue ganhar dinheiro fácil? Levanta a mão. Agora, quem aqui já teve a sensação, isso já aconteceu comigo, dessa direto, você trabalha arduamente, trabalha o mês inteiro, aí você recebe aquele valor, você fala, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, mas aquele valor parece que ele dissolve na sua mão, porque você está pagando as contas, mas vai numa facilidade, demorou tanto tempo para conseguir. Um dia eu ouvi alguém falando que achei interessante, a patroa dessa pessoa chegou e falou assim, qual que é o dia mais feliz da sua vida? A pessoa falou, o dia do meu pagamento. E o dia mais triste? O outro dia. Por quê? Porque no outro dia eu já não tenho mais dinheiro, acabou, paguei todas as contas. É triste, mas é uma realidade. Não, pastor, porque a gente tem a mania do seguinte, eu ganho 1.000, eu falo assim, no dia que eu ganhar R$3.000, eu estou feliz. Aí você vai ganhar R$3.000, você fala assim, poxa, não vou fazer nada. Porque a sua vida de 1.000 era uma, sua vida de 3.000 é outra. Aí você fala, no dia que eu ganhar R$7.000, olha, eu estou bem, eu consigo viver bem. Aí você vai para 7.000, você já não consegue mais, porque sua vida agora é de 7.000 e assim vai. Pergunta para o bilionário se ele é feliz. Porque ele tem as necessidades dele. É que nem, esse dia eu estava na faculdade, estava estudando questão de pensão. É o camarada que é milionário e vai pagar lá 500, 600, 1 milhão de pensão para o filho. Alguém fala assim, mas 1 milhão? 1 milhão é muito dinheiro. Para a gente que é pobre. Mas para quem tem uma realidade de vida diferente, 1 milhão não é nada. Por exemplo, seu filho é um jogador famoso, tem que pagar segurança, tem que pagar a escola padrão, tem que pagar a comida diferenciada, tem que pagar natação, tem que pagar inglês, tem que pagar francês, tem que pagar um monte de coisa. Quando você vai olhar, não dá para fazer nada. Então a gente se adequa conforme a nossa realidade. Mas é obviamente, se você tiver um planejamento financeiro, você consegue viver coisas melhores, você consegue viver melhor, e principalmente você consegue ter paz. Quem consegue ter paz com dívida? Ninguém. Ou eu estou errado? E eu costumo dizer o seguinte, você é escravo daquele que você deve. É terrível isso, mas é uma verdade. Então cuidado com essas coisas. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, porque eles fecham a legalidade do inferno entrar. Até aqui alguma dúvida? Alguém mandou alguma pergunta aí? Não? Vai vendo aí, se tiver pergunta, pode fazer pergunta. Já passar o ônibus aqui, que hoje a concorrência está brava. É ônibus, é o pagode do lado. Hoje está benção. Colocar uma acústica aqui para a gente poder não sair som externo. Então, vamos lá. Faça votos. Quer ser abençoado, irmão? Faz voto. Quer ter a sua realidade financeira mudada? Faça voto. Ah, pastor, isso aqui. Irmão, eu vejo muita gente criticando outros irmãos, até de outras igrejas. Mas olha para a vida dele. Olha para a situação que ele vive. Eu não posso dizer para você qual é o tamanho da sua fé. Eu posso dizer o tamanho da minha. Eu posso mensurar o tamanho da minha. Pastor, como é que mede fé? Coloca uma régua lá? Coloca uma trena? Não. Como é que se mede fé? A atitude da pessoa revela o tamanho da fé dela. Se a pessoa não tem fé para ofertar, para dizimar, para fazer propósito, logo ela está dizendo a seguinte mensagem: eu não creio que o meu Deus é provedor. Então veja, que interessante. Um dia eu estava dando um estudo sobre isso, e alguém falou assim para mim: mas é correto, olha para a pessoa, tem uma pegadinha, né? Mas é correto a pessoa estar lá com um valor para poder pagar uma conta de luz,
e ela tirar e devolver o dízimo na igreja, é correto se a pessoa vai ter a sua conta cortada? O que é a nossa primeira resposta? Não, tem que pagar a conta. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí eu devolvi a seguinte pergunta. Eu não respondi com uma afirmativa. Eu respondi com uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: por que essa pessoa usou justamente o valor que era para Deus para gastar com outras coisas e não pagou as contas dela? Quando você muda o foco, não parece mais simples? Então, peraí. Deus é injusto em fazer com que a pessoa devolva o dízimo, sendo que tinha que pagar uma conta. Não parece isso? Mas é justo a pessoa, sabendo que tem que ser fiel, sabendo que aquela parte você pertence ao Senhor, você está devolvendo ao Senhor, você usar? E aí eu dei a seguinte ilustração. Peguei na época meu celular, e aí eu vou fazer a ilustração aqui. Vem cá, pastor René, vem cá. Esse celular aqui é de quem? De quem que é esse celular, irmão? Meu. Vou emprestar para o irmão René fazer uma ligação. Faz a ligação. Faz aí, finge que tá ligando. Isso. Ele vai fazer a ligação, tá? Terminou a ligação. O que ele tem que fazer? Por quê? Mas ele não usou? É emprestado. E porque ele usou, passa a ser dele? Não. Então devolve. Deu para entender qual que é o conceito? Mas pastor, foi eu que trabalhei. Mas quem te deu condições de trabalhar? Deus. Mas pastor, foi eu que ganhei. Mas a Bíblia fala sobre isso, nós já entramos nesse aspecto. Então, faça voto, seja fiel, mostre para com o seu Deus. Irmão, eu vou te falar com muita certeza e sem medo de errar. Deus não deve nada a ninguém e não se decepciona. Tá? Agora, se você chegar em mim e falar assim, eu não tenho condições de acordar, eu vou mandar você pagar a sua conta. Por quê, pastor? Porque você não entendeu o princípio de fidelidade. Então é melhor você pagar a sua conta mesmo. Eu li um livro que o pastor da igreja tinha me deu sobre isso, né? E eu aprendi lá que a primeira coisa que você deve fazer é tirar primeiro o dízimo e os demais para É primícia. Primeiro. Abençoado, né? O restante é abençoado. E a partir daí que eu comecei a fazer isso, às vezes, eu nem me preocupo se vai faltar ou se vai sobrar, entendeu? Vou te fazer uma pergunta. Você perdeu por ser fiel? Não. Em algum momento você foi decepcionada por ser fiel? Em algum momento a falta de você devolver o seu dízimo ali fez com que você sofresse? Ou, por exemplo, foi o dízimo a causa de você passar alguma necessidade? Não. Só que a gente quer justificar as coisas. Ela falou certo, ela não vou mais longe. A pessoa tem que fazer antes de fazer a dívida, não antes de receber o pagamento. Sim. Vou fazer dívida, calma aí, eu tenho uns 10%, não vai dar. Não faz a dívida. Isso. Isso vai dar organização. Mas, irmão, vamos ser franco aqui. Isso é uma questão de princípios. Por quê? Porque se eu não consigo ser fiel para com Deus, eu vou ser fiel para quem? Ou com quem? Concorda comigo? Se eu não for fiel para com Deus, eu vou ser fiel à minha esposa? Se eu não for fiel para com meu Deus, eu vou ser fiel no meu trabalho? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de caráter, de fidelidade, de ser correto naquilo que você faz. Eu vou dar um exemplo, como eu posso dar um exemplo bom, eu vou dar um exemplo para você poder entender. Vou citar o nome. A minha sogra, de vez em quando, ela empresta o cartão dela para a família. E aí você acaba usando e tal. Irmão, o vencimento é dia 15. Dia 10 ela já está falando para você, dá o dinheiro que eu já vou adiantar. Por quê? Porque ela tem uma responsabilidade. Quem não tem, é dia 15, estou nem aí, vou ver lá se dá, se não der, a gente atrasa, a gente negocia, a gente faz, só que isso vira uma bola de neve. O que é isso? Princípio. Ela é honesta, correta. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, não cai na fé. Rico não paga conta. Tá? Deixar bem claro para você. Rico não paga conta. Por que ele não paga conta? Porque rico ele faz o dinheiro trabalhar para ele. E aí, pastor, mas e os juros? Depois de chegar lá na frente, ele tem dinheiro, ele negocia, amortiza os juros, sai mais barato do que o outro. Quem paga a conta é pobre. E quem sustenta o sistema financeiro, isso aqui é conhecimento que eu estou falando, é pobre. Por quê? Rico geralmente compra carro à vista. Então ele não dá dinheiro para banco.
Agora, pobre compra financiado. Ele paga 2, no meio do caminho ele renegocia, ele pagou 3, 4 carros. É assim que funciona. Mas, pastor, tem muita gente que paga. Eu já trabalhei com essa parte de recuperação judicial. Você recupera o carro, você vende o carro, você já recebeu o valor todinho dos juros, já pagou 2, 3 carros no valor final, está vendendo ele, todo mundo ganha, menos o pobre. É um sistema que foi criado, é triste falar isso, mas vai aprisionar. Por quê? Porque você não consegue, a gente não escuta, e é verdade? Não, se você não fizer isso, você não consegue comprar. Quer ver um exemplo? Você compra uma casa, um apartamento para pagar 30 anos. Ainda que ela sofra deságio, ainda que ela vai caindo, você está pagando 30 anos. Tem noção do que é 30 anos? Ou seja, se você, tanto é que a Caixa não financia para quem tem mais de 60, se eu não estiver enganado. Tem uma idade lá, não lembro a idade de cor. Por quê? Porque a pessoa vai morrer e não vai terminar de pagar. Existe uma expectativa de vida, então ela não vai. Então, que nem em banco, chega um aposentado lá com 70 e poucos anos, 80, não tem mais empréstimo. Tem uma idade, não lembro agora, tá? Mas não tem mais empréstimo, porque ele entende que não vai conseguir pagar. Mas enquanto isso, quando ele completa 65 e se aposentou, é todo dia alguém ligando para ele poder passar o resto da vida pagando. Porque quem vive de juros é banco. E agiota também, né? Mas banco. Por quê? Porque ele ganha em cima do pobre. É assim que funciona. Gente, tem mais rico no mundo ou mais pobre? Quer ver um exemplo? Vai na agência agora. Compra um carro, 100 mil reais. Compra à vista, 100 mil. Sai da agência, dá uma volta no quarteirão e volta para você poder vender. Você vende por 100 mil? Não. Mas eu só dei uma volta. Não importa o seu da agência. Você chega lá com o seu, ele vai pagar 90, vai pagar 85, vai colocar 110 e o outro vai vir e vai comprar aquilo que era por 100 por 110. Mas vai financiar, o banco vai pagar 110 para ele e ir para o banco ele vai pagar 220. É assim que a roda funciona. É uma tortura. É assim que muita gente fica rica. Agora, dinheiro, tem uma frase, acho que ele é um economista, não lembro o nome dele, que diz assim, que o dinheiro está aonde o dinheiro está. Parece sem sentido a frase, né? Mas não é. É que o dinheiro vai circular onde tem dinheiro. Quem está aqui embaixo, para emergir é muito difícil. Obviamente você tem as tecnologias hoje que te ajudam muito. Mas se você não for, irmão, uma pessoa de mentalidade de cabeça, você não consegue. A riqueza não parte da sua atitude. A riqueza parte do seu pensamento. Se você tiver pensamento de pobre, pobre seremos. Se tiver pensamento de rico, rico seremos. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de atitude. A forma com que você enxerga as coisas. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa uma vez e estava estudando sobre essa área e eu peguei 10 pessoas. Só fiz uma pesquisa simples. E perguntei para essas 10 pessoas, se hoje você ganhasse 500 mil reais, para a nossa realidade um dinheiro bom, sim ou não? O que você faria? Todas de forma unânime, todas as 10. Compraria uma casa, pagaria minha casa, compraria um carro, pagaria o meu carro. Todas elas falariam em pagar e ajudar alguém. Todas elas. Nenhuma falou assim, eu investiria. E quando alguém fala, eu investiria, você pergunta, no quê? Não sei. Por quê? Porque nós somos programados a entender que ganhar dinheiro é acordar 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, bater ponto, sair no final do dia cansado e você recebe seu salário. Ou, quando muito, fazer uma faculdade, dar 5, 6 anos, 7 anos, e no final dessa faculdade ter um salário ali que a gente vai achar que é bom, e depois você descobre que não é bom. Tem um exemplo? Poder entender? Dentro da minha área. Não falo isso para te desanimar, falo isso para você mudar a chavinha. Dentro da minha área. Hoje um advogado recém-formado, depois de estudar 5 anos, pagar uma faculdade caríssima, passar na prova da OAB, que é terrível, ele vai ganhar como advogado júnior recém-formado. A maioria das vagas que estão aí, tem suas exceções, mas a maioria das vagas, 2.800, no máximo, estando muito alto, 3 mil reais. Quando vem os descontos da CLT, você não ganha nada. Ou seja, se o camarada vender cachorro quente, às vezes, na esquina, se ele vender churrasquinho, ele ganha mais do que um camarada que estudou 5 anos, 7 anos. É dia dos professores hoje, né? Pega o salário do professor, a gente chora.
E o professor tem que estar estudando toda hora, se atualizando, fazendo um monte de coisa, aguentando uma geração que não quer se dedicar, que não quer estudar, com um monte de pai e mãe mimando, que se o professor falar qualquer coisa para o filho, ainda vai na escola que ele bater no professor. Uma geração que está cada vez mais analfabeta, não só apenas de letra, porque se ensina a ler, mas não se ensina a interpretar. Você pega um adolescente de 15, 16 anos, pede para ele interpretar um texto, ele não sabe. É o analfabeto funcional. Obrigado. Ou seja, ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. Ele não consegue pegar um texto e dissolver ou discorrer sobre esse texto. Ele não sabe. Por quê? Porque ele não foi ensinado. E aí, se esse camarada consegue chegar numa faculdade, ele vai apanhar no primeiro ano a rodo. Por que você vai falar isso, pastor? Porque eu apanhei. E olha que eu me dedicava muito a estudar, sempre li muito. Mas quando eu cheguei na faculdade, primeiro ano de Direito, eu descobri que eu não sabia escrever. Minhas primeiras peças processuais, quando eu fui escrever, eu lembro que meu chefe na época falava assim: Daniel, vem cá, deixa eu te ensinar a escrever. Eu não sabia escrever, porque a gente escreve de forma normal, e nós escrevemos da forma como nós falamos. Quer ver um exemplo? Vou fazer uma pergunta aqui, pelo amor de Deus, não é para ofender ninguém. Quantos livros você leu esse ano? Você não lê a Bíblia, quanto mais outros livros. Então, se eu não me enriqueço de conhecimento, eu não cresço. Eu não mudo a mentalidade. A mentalidade da onde a gente mora é uma mentalidade que vai ficar aqui, que não vai crescer, que se ganhou. Quantos amigos meus, na época que eu estava estudando, não falavam assim para mim: você é louco, ficar se matando de estudar, vou comprar uma moto, vou comprar um carro, isso aqui. Nada contra. Tem que ter essas coisas. Mas vamos ficar ali, trabalhando naqueles empregos, ganhando a mesma coisa sempre, vivendo a mesma coisa. Se muito conquistar, vai morar de aluguel. Se conquistar muito, vai construir em cima da casa do pai, da mãe, vai ter problema no resto da vida. É uma rotina que se repete. E por que se repete? Porque enquanto a gente está aqui discutindo coisas que não tem nada a ver, que não vão fazer a gente crescer, o filho do rico com 14, 15 anos, o camarada já fala 3 idiomas. Aí você fala: pastor, porque ele tem dinheiro? Não é só dinheiro, é incentivo. Se a gente exigir um pouquinho mais dos nossos filhos, para quê? Deixa o menino. A gente deixa eles ficar assistindo lá um monte de YouTube que deixa ele, desculpa o termo, né, alienado. Deixa ele fora do mundo. Por quê? Porque não, deixa lá, isso, aquilo, tal. A gente resume a educação dos nossos filhos na escola. Escola essa que vai ter 4, 5 horas, quando muito, e nessas 5 horas não consegue passar 2 horas de conteúdo. Essa pessoa, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, vai enriquecer em algum momento, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Se ela não tiver um choque de realidade, se ela não destravar, se ela não mudar a forma como que ela pensa, ela não vai crescer. Irmão, não tem problema nenhum você querer uma vida normal, estável dentro da nossa realidade aqui. Não é esse o ponto. O que eu estou falando é o seguinte: é que se você quiser coisas maiores, vai exigir de você coisas maiores. E não adianta, irmão. O mundo, ele é regido por 2 pessoas. Aliás, em 2 situações. Primeira situação, aqueles que geram renda e aqueles que obtêm renda. Quem não acha que trabalhador ganha dinheiro. Ele pode ser o presidente do banco. Ele ganha 100 mil reais por mês. É um bom dinheiro, sim ou não? Só que o dono do banco ganha milhões e bilhões. Consegue entender essa realidade? Consegue entender que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro? Você consegue entender que nós vamos sair agora, trabalhar 10 horas, 7 horas, 8 horas por dia, e vai ter um menino na internet que vai pegar, postar um vídeo e vai ganhar milhões? Sim. Que vai ter alguém que vai fazer uma música horrível lá, vai colocar um putz de fundo e vai ficar milionário? Ah, pastor, é triste isso. Não, porque eles entenderam que hoje, para ganhar dinheiro, é tecnologia. E a gente está lá achando que ainda era do método antigo, que a gente vai... Não. O mundo mudou. As informações hoje são rápidas. O que é notícia de manhã já está velha à tarde. E antigamente como é que era? Passava a semana inteira para você comprar o jornal de domingo para saber o que aconteceu na semana. Era ou não era? Até velório hoje está rápido, não?
É triste, mas é verdade. Você fica 2, 3 horinhas e vambora. Por quê? Porque o mundo está rápido. Só que a gente está no processador lento. Então, em nome de Jesus, irmãos, mude a sua forma de pensar. Então assim, próxima dica ali, mantenha seu altar em ordem. Não se compra guerra espiritual se você não tiver uma estrutura ainda. Por quê? Porque você vai ter retaliação e ele vai vir contra você. Então tenha uma vida íntegra diante de Deus. Seja honesto. Ninguém prospera passando os outros para trás. Você pode até ter dinheiro, não significa que você prospere. Pastor, mas fulano ali faz a vida toda torta, tem uma vida errada, e ele é desonesto, ele faz os rolos, as coisas dele. Ele tem dinheiro, mas ele não prospera. E assim como o dinheiro veio fácil, o que acontece uma hora? Vai fácil. Fizeram um estudo e 90% dos ganhadores de loteria da Mega Sena ficaram pobres. Um estado pior do que quando ele ganhou a loteria. Por quê? Porque dinheiro é aquilo que eu falei, para ganhar é difícil. Aliás, para ganhar é difícil, mas para poder perder é fácil. Mesma coisa heranças, né? Herança. Por que o camarada ganha uma herança e ele fica pobre rápido? Porque para adquirir, para se ter uma herança, é anos de trabalho, de experiência, de ensino, sim ou não? Sim. Mas para gastar é fácil. Então muitos pais eles erram nisso. Ele vai lá, trabalha, se mata, conquista uma casa, 2 casas, 3 casas, só que ele passa por um filho que ele não ensinou a ser ele. É o filho que ele não ensinou a ser correto, a ser honesto, a ser trabalhador. O maior erro, tem um estudo que eu vou dar aqui na igreja sobre isso, para quem estiver online também. O maior erro dessa geração de pais é não permitir com que o seu filho aprenda o que você aprendeu. É não permitir que seu filho passe pelo que você passou. Você só é o homem e a mulher que você é hoje, pelos nãos que você recebeu, por teu pai e tua mãe te olharam para você quando você atingiu uma idade e falaram: amigão, vai seguir sua vida. Eu não vou casar. Vai, pega, como eu dizia antigamente, pega seus mijados, vai para o mundo, que o mundo é teu. Hoje não. Hoje a gente está tolerando, o filho fica lá, coloca debaixo da asa e a gente sustenta. A gente vai fazer esse filho amadurecer? Não. E ele não vai amadurecer. E aí, esse dia eu estava vendo o Cláudio Duarte falando algo interessante sobre isso. O que acontece? Aí tem 4, 5 irmãos lá. Aí 3 casaram, ficou um. Esse que ficou, ele acha que ele é o quê? Dono do quê? Da casa. Só que o pai morreu. Morreu ou não morreu? A mãe morreu. Deixou o quê? Os outros, todo mundo tem casa, mas ele quis ficar. Olha que interessante, o Jorge está falando sobre isso. Pergunto: a casa de quem ficou é de todo mundo? De todo mundo. Mas essa pessoa que ficou vai entender isso? Não. Aí vai criar o quê? A briga. Porque em um momento da vida dele, ele não quis se arriscar, ele não quis ir para frente, ele não quis assumir responsabilidade, controlar suas finanças e ter a sua independência financeira. Agora esses outros irmãos chegam e vendem a casa. O que acontece com ele? Fica com uma parte. Essa parte não dá para comprar uma casa, não dá para fazer nada. Ele vai sofrer as consequências de lá atrás não ter se organizado. É assim ou não é? É assim. Irmão, eu faço inventário como advogado. Irmão, é uma briga. Eu vou te falar, é melhor o fórum criminal do que o fórum de família. Da mãe até ela morrer. Não, mas fui eu que olhei a mãe. Paciência. Amigos. Negócios à parte. Pastor, mas é triste essa realidade. Não, é algo que acontece. Por que acontece? Porque quando eu tinha que me arrumar financeiramente falando, eu não fiz. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu casei um pouco tarde, casei com 27 anos. Quando eu casei, eu ganhava muito bem. Só que eu não tinha responsabilidade. Então assim, eu ganhava bem, mas não tinha nada. Tinha um carrinho velho. E aí, quando eu fui casar com a Ellen, ela ganhando 5 vezes menos do que eu, ela tinha construído uma casa. Tá certo, assim, em cima da casa da mãe dela, mas tinha construído uma casa. Tinha todos os móveis da casa.
Tinha tudo. O pessoal até falava aqui na época que ela queria dar um golpe para o advogado. Quem deu o golpe fui eu, cara. Tinha tudo, não tinha nada. Né? Então, mas o que ela tinha que eu não tinha? Vai passar a mão. O que ela tinha que eu não tinha? Maturidade financeira. Eu ganhava bem, mas não sabia administrar. Tanto é que quem aperfeiçoou esse lado em mim foi ela. Então, perceba que você precisa ter maturidade para poder lidar com isso. Se você gasta mais do que você tem, se você não tem reserva, se você não consegue construir ou conquistar algumas coisas, significa que você está sendo imaturo. Porque não é quanto se ganha, é como se gasta. Entendeu a diferença? Então, olha para quem está falando assim, não é quanto se ganha. Não é quanto se ganha. É como se gasta. Como se gasta. Por exemplo, toda semana eu gastava 500, 700 de pizzaria. É muito dinheiro, não é? É. Irmão, eu achava que estava abafando. Só que o que eu tinha? Nada. E talvez, com alguma austeridade, ela foi conquistando aos pouquinhos. Aí você compra a TV, paga em 10 vezes. Você compra outra coisa, paga em 20 vezes. Mas você vai conquistando. O camarada está gastando todo dia de forma absoluta, ele vai olhar e não tem nada. Ah, mas eu tenho. Poxa. Quando eu comprei o meu carro, ele valia X, hoje já não vale mais. Carro não é investimento. Carro é um luxo. Eu não lembro para reformar, a gente teve que abrir de casa. Então, aí, agora, casa já é investimento, porque ela valoriza. Mas se você não tiver um planejamento, esses dias eu sentei com alguém para conversar sobre isso, e esse alguém chegou em mim e falou, tal, isso, aquilo, e ela fez uma conta de quantos anos ela está pagando aluguel. E aí a conta, acho que foi o filho que fez, já pagou 250 mil reais em aluguel. É uma casa ou não é? Você paga um aluguel, mas você não tem coragem ou você tem receio de comprar uma casa. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para dar uma entrada. Se você guardar, beleza, você não vai conseguir isso em um ano. Mas se todo mês você guardar 200, 300 reais, daqui a pouco você está com 20, 30 mil. 20, 30 mil para a realidade que a gente mora, você consegue entrar numa casa, num apartamento. E depois você paga lá 1.000, 1.500 de uma prestação. Então tudo se dá para fazer. Só que eu vou comprar, que nem eu vejo muito. Tem gente que mora de aluguel, mas anda com carro de 100 mil. Prioridade dele, eu não estou aqui para questionar. Mas eu não sei se é válido, porque o de 100 mil, daqui a 5 anos está valendo 40. Só que a casa que você comprou vai de 100, 150, daqui a 5 anos está valendo 150, 300. É assim que funciona. Sim ou não? Sim. Então, prioridades definem quem somos. Prioridades, escolhas, pode mudar todo o seu futuro. Preguei domingo. Por isso, pare, pense e conte até 10. Então, cuidado aí. O que eu falei no próximo ali? Fecha as brechas. Poxa, se você não sabe lidar com cartão de crédito, não usa. Se você, antigamente tinha cheque, né? A gente dava muito cheque, né? Se você não sabe usar cheque, não tenha. Não sabe ter conta pós-paga, não faça. Vou te contar uma experiência minha. Eu estou falando tudo isso hoje, irmão, porque eu já dei muita ramelada nessa parte. Muita cabeçada. Eu tinha 18 anos, comprei um celular pós-pago. E eu achava que eu estava rico. Primeiro mês, todo mundo me ligava para cobrar. E eu atendia. Pois eu pago. Ligava para todo mundo. Primeiro mês, Manheda, 850 reais de compra. Pergunto para vocês, você pagou? Sim ou não? Não. O que aconteceu com o meu nome? E depois para eu poder limpar? Então não faça, não seja aquilo que você não pode ser. Por que você fala aí, pastor? Porque eu já tentei ser aquilo que eu não é. Chegava lá, né, novinho, né? Meio das menininhas, aqui, ó. Aí era aqueles StarTAC. Lembra da época? Meu Deus, eu tô ficando velho mesmo. Era aquele StarTAC. Eu tinha um celular, ele era tão top que ele girava aqui embaixo, aqui, eu girava a câmera, um Nokia. Coisa mais linda. E o abençoado aqui, achando que estava abafando.
Tome o maior prejuízo. Então não viva aquilo que os outros querem que você viva. Seja você, dê um passo conforme a sua perna. Então feche as brechas. Que brecha é essa? Se eu não sei lidar com algo, não posso ter. E você precisa reconhecer isso. Eu brinco com a Ellen que eu ando no shopping com ela segurando na mão dela. Ainda bem que ela está aqui hoje. Por quê? Porque se ela correr, já vi até uns memes assim, se ela correr para um lado, o cartão canta. Ela tá assistindo. Tá assistindo? Meu Deus. Tá entendendo, irmão? Por quê? Porque a mulher gosta de comprar, sim ou não? Sim. E homem? Você tá com a meia rasgada, furada, tá com o sapato caindo, aí ela fala assim, vou comprar isso pra você. Não precisa não, ele dá pra usar mais um tempo. Pelo menos a maioria, né? Hoje em dia tem muito homem mais idoso que não... Mas a gente não, a mulher tem 100 sapatos pra, né, um par de perna. O homem tem um e tá feliz. Então é assim que funciona. Só que o homem gasta em outras coisas. O homem gasta muito com comida, com saída, com diversão. A mulher fala, pra que isso? Né? Hoje foi interessante. Eu fui lá, vou até pedir aqui pra vocês, vou abrir um parênteses aqui. Você ore pelo Davi, sexta-feira vai fazer uma cirurgia no olho. Cirurgia delicada, e eu creio que Deus vai entrar, né, do olho direito, situação bem difícil, né? Então eu peço que você me ajude em oração nesse sentido. E aí nós fomos lá hoje, lá no Ipiranga, onde ele vai fazer a cirurgia, buscar algumas informações. Na hora de voltar da vida, estou com fome. Aí já falei, vamos parar e vamos comer no Mac. Eita. Só que quem estava com a gente? A Ellen. Em casa a gente come. Você acha que eu parei no Mac? Não. Mas eu economizei no mínimo R$150. Tá entendendo? É bom? Não, não é bom, porque eu fiquei triste, eu cheguei em casa, tive... Queria satisfazer. Agora, eu te pergunto, se fosse um sapato na promoção por R$150, cantava ou não cantava? Na hora, irmão! E ai de mim se falasse alguma coisa. Verdade. A vida é assim, né? A gente dá risada, mas... Então, feche as brechas. Feche aonde, que nem um exemplo. Hoje, na vida das mulheres, tem algo, um demônio que criaram, que veio lá na China, chamado Shopee. Esse demônio está pegando as mulheres, mano, que não é brincadeira. E agora, irmão, que eles estão entregando em tudo que é canto, agora você pega no dia, no outro dia já está lá. Eu não sei como é que esse produto vem tão rápido da China assim. Pastor, minha fica só lá no carrinho, entendeu? Irmã, vigia com a Shopee em nome de Jesus. Vigia com a Shopee. Olha a mulher só liga assim: vigia. A Shopee. Não é de Deus, não. Brincadeira. Cadê? Shopee, se quiser me contratar para fazer propaganda, eu faço na maior vontade. Então as mulheres, elas gostam de comprar. E ficou mais fácil agora na tela. Quer ver um exemplo? Quem que tem o hábito de ir numa loja comprar alguma coisa? É raro. Eu gosto, né? Mas é raro. Né? O máximo que você faz é no shopping, aí eu concordo. Mas sair das lojas, tanto é que as lojas de rua, passa no centro de Itaquera, passa no centro de Guaianazes, passa nos centros aqui dos bairros, tá tudo fechando. É isso mesmo. E os aluguéis continuam caros. Você sai para comer. Aí sim, e até para comer o iFood veio para poder, né, facilitar muito a vida das pessoas. Então tudo hoje é por telefone, tudo hoje é online. Então tá mais fácil ainda você gastar. É tão, o negócio é tão, né? Não é de Deus, você vai falar assim, ó, aqui, ó, tô dando ensino. Quero comprar um celular, daqui a pouco chega a notícia. Daqui a pouco aparece celulares na promoção, troca o seu, né? É assim ou não é? Então, por quê? Porque o marketing está trabalhando nisso, a empresa especializada nisso. Se o microfone está ligado ali, eles estão captando o que você está falando. Então, quem assiste aquelas séries da Netflix que fala sobre as redes sociais, tá tudo comido, irmão. Ah, mas a rede social é de graça. Estão ganhando milhões e milhões e milhões e milhões. Por causa de tudo no mundo é venda, gente. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo no mundo é venda. Ainda que pareça uma forma errada que eu estou falando, mas tudo no mundo é venda. Quando você vai casar, você está vendendo você. Só pensa na multa que o Elon Musk teve que pagar. Aí, ó, para poder voltar. Então assim, você vai casar, você vende o que para aquela pessoa que você quer casar? Eu sou lindo, sou maravilhoso. A maioria é propaganda enganosa. Mas quando chega lá já comprou mesmo, faz o quê? É assim ou não é?
Depois não tem como devolver, não tem 7 dias para devolver, acabou. Já foi. Mas você vende aquilo. Você vende a aparência. Quer ver um exemplo? Por que a gente se veste do jeito que a gente se veste? Porque algum estilista lá atrás que assistiu aquele filme O Diabo Veste Prada, aquele filme fala muito sobre isso. Você não está usando essa cor, por exemplo, eu estou usando essa cor de terno, essa cor de camisa porque alguém achou lá e colocou lá. Foi feito estudos. Algum lançamento de moda lá atrás, que a gente olha aqueles vestidos lá, aquelas roupas horríveis, né, que a gente acha horrível, que a gente não tem cor, mas que os caras fazem na passarela lá em Paris, São Paulo Fashion Week, aquilo foi pré-definido para que eu e você usássemos. Vai chegar pra gente depois, de uma outra forma, vai chegar pra gente, porque alguém pensou isso lá atrás. O que você come foi pensado, o que você veste foi pensado. Como você trabalha, como você se organiza, tudo isso, irmão, já está pré-definido. Inclusive, quem vai ser rico e quem não vai. Não por Deus ou pelo diabo, mas por uma sociedade que vai deixar emergir. Quem pode emergir, quem não pode, não vai. E isso vai muito da sua mentalidade. Quer ver um exemplo? Se você entrar hoje no shopping Itaquera, você vai ter uma conduta. Se você for para o shopping JK ou qualquer outro shopping Granfino aqui de São Paulo, a sua conduta será outra. Eu vou te dar um exemplo para você poder entender como é a mentalidade. E aqui, pelo amor de Deus, não quero desmerecer ninguém. Pega o trem de Guaianazes, pega o metrô de Itaquera, de manhã, horário de pico. Você não entra, eles te levam. Pega o mesmo metrô da linha amarela, que está privatizada, lá na Paulista, por exemplo. Fica um do lado do outro, esperando todo mundo sair para todo mundo entrar. Só que percebam, é o mesmo povo que empurrou todo mundo na Itaquera, que empurrou todo mundo lá no Brás. É o mesmo pessoal. Isso significa o quê? Que esse mesmo povo, que esse mesmo pessoal, num lugar diferente, tem uma conduta. Porque não é só sobre o que você é sobre como você enxerga as coisas, sim ou não? Alguma dúvida aqui? Então riqueza tem a ver também com a forma com que você pensa. Aliás, tem mais a ver com como você pensa do que propriamente com como você é. Então aquilo que você enxerga vai ser aquilo que você vai ser. É forte isso aqui, mas é uma realidade. Não pegue emprestado, principalmente com agiota, irmão. Aí você vai logo com sua cabeça. Que além do seu dinheiro, pode perder a vida. Então cuidado com essas armadilhas do diabo. Isso aqui realmente é uma armadilha. Pastor, mas eu estou desesperado. Renegocie, conversa, espera, tenha calma. Mas não vai entrar em aventura. Porque isso vai gerar para você um problema muito grande. Não fuja. Aliás, fuja da aparência do mal. O mal é bom. O mal ninguém foge. Fuja da aparência dele. Hoje eu estava olhando aqui o meu Nubank. Eu vou até fazer aqui para vocês verem. Alguém me ajuda aí, abre uma calculadora aí. Aqui, ó, na hora. Você vê o que eu estou falando. Ó, veio para mim aqui uma opção de empréstimo. 1.890. Eu quero dinheiro, eu vou clicar aqui. Vou fazer aqui na hora, aqui, ó. Colocar aqui, é um motivo, investir no negócio. Qual foi o valor que eu falei? 1.890. Vamos lá, 1.890. Alguém faz para mim aí 24 vezes de 215,60. Quanto é que dá? 215,60. Olha isso aqui, ó. Ó, tô fazendo online aqui, empréstimo para você. Não vou confirmar não, só para você entender. Se eu pegar 1.890 para agora, é bom ou não é? Mas eu vou pagar 5.000? Ou seja, 2, 3, 4 vezes o valor que eu. Juros, ó, parece bonito, ó, juros de 9,95% ao mês. Parece pouco, mas eu estou pagando de juros mensal, se você for arredondar aqui para 10%, R$190
só de juros, fora a prestação. Tá vendo como é que é uma armadilha? Ó, tô precisando de dinheiro, preciso pagar uma conta, 1.890 na conta agora, é bom, não é? E pagar 5.000 e... 170. Aí, 5.200. Irmão, é muita coisa. Eu acabei de fazer online. Então, se você não tiver pronto, é que nem história de cheque especial. Cheque especial é aquele limite que tem na conta que você vai usando. Quem já viu isso? Quem tem conta corrente, muito tem isso. Aí tem lá, essa conta está zerada, mas você tem de cheque especial R$500. Aí você fala, NIS. Aí você vai lá e usa os R$500. Quando você vai pagar, é R$600, R$700. Aí o dinheiro entra, o banco é tão bonzinho que já come na hora. Tudo. Tem nem condição de você falar assim, ó, eu vou tirar para ficar devendo lá. Não tem. Eu já vi confusão e fila por causa disso. Fala que o patrão não pagou. O cara devendo no banco. Devendo. Na hora que o banco... Empréstimo consignado e tantas outras modalidades que tem. Então fuja da aparência do... Vamos lá, próximo, para eu poder terminar. Viva a vida que você pode, não a que você deseja. Irmão, se eu pudesse e o meu dinheiro desse, eu viajaria mais. A única coisa que eu mudaria na minha vida seria isso hoje. Eu viajaria muito mais. Mas eu posso? Não. Começo do ano, não. Começo do ano, eu fiz uma cotação para poder ir lá para Recife. Minha família é pequena? Não. Só de passagem aérea, R$12.000. Falei, meu Deus do céu, eu vou e não volto mais. Fico no meio do caminho. Antes ainda dava comida no avião, agora dá um negocinho lá, uma bolachinha lá, velha lá, você ainda vai passar fome. Se tomar café no aeroporto, então, irmão, você deixa o rim. Quanto custa um rim, um coração? É assim ou não é? Então viva a vida que você pode, não a vida que você deseja. Construa a vida que você deseja. Pastor, eu quero morar numa casa com piscina, eu quero ter um carro do ano. Pastor, eu quero morar em outro bairro, eu quero ter mais segurança, eu quero um condomínio fechado, eu quero ter 50 casas, eu quero... Não importa o que você deseja, mas construa isso ao longo do tempo. Qual é o problema? A gente vê a vida passando diante dos nossos olhos, a gente não faz nada e vive no automático. A gente vive um ciclo vicioso. Então, cuidado com isso aqui. Por quê? O Instagram, irmão, ele é uma ferramenta maravilhosa. Mas pensa num bicho mentiroso é o Instagram. É os casamentos de margarina. Quando você vê um casal, eu falo isso direto, muito nhenhenhen dentro do Instagram, esse casamento tem problema. Porque ninguém fica fazendo propaganda daquilo que é bom. A gente faz propaganda daquilo que é ruim. Então quando você vê alguém muito... porque eu amo. Porque é o amor da minha vida. Porque... Irmão, tá com problema. Quando ele fica toda hora postando, porque ele quer vender uma imagem. Sim ou não? Então, por exemplo, a gente está postando aqui ao vivo e depois vai postar nas redes sociais esse estudo. Sim ou não? Posso dar um exemplo? Pode. Trabalhei para uma influencer digital, não vou falar não, né? Ela falou assim para mim, Van, fica aí que eu vou levar os meninos aqui no museu para passear. Aí eu falei, tá bom, fiquei lá na casa. Aí tipo assim, deu coisa de 10 minutos, ela voltou com os meninos. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, a gente já foi. Só aí eu entrei no Instagram e vi elas postando que tava... Ela só queria mostrar que foi com os filhos em um tal lugar. É tudo por um clique. Então as mulheres valorizam seus corpos, vendem aquela imagem, porque isso gera dinheiro. Então tudo é questão de venda. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui, eu estava falando concluir, a gente não está aqui fazendo essa transmissão online, vai ser postado nas redes sociais. Por quê? Porque eu estou querendo vender o conhecimento que a gente tem, não necessariamente financeiramente falando. Ninguém vai receber por isso dinheiro, mas nesse caso eu estou vendendo conteúdo. Tudo que você faz no mundo é venda, ainda que isso não gere dinheiro. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado, porque eu quero mostrar uma vida que eu não tenho, aí eu vou para restaurante caro, aí eu vou para passeio que eu não posso, só que aí eu não pago as contas. Mas aí eu não consigo ter uma vida feliz, então eu vivo de aparência.
cuidado com isso. Isso é uma armadilha. Fora que isso gera, irmãos, na pessoa uma frustração. Porque ela vive uma vida mentirosa. E é onde que o diabo entra. Por isso tem tanta gente depressiva, tanta gente sofrendo. Por quê? Porque ele olha para o Instagram e ele fala, poxa, eu não viajo, fulano viaja todo ano, cada 6 meses, o fulano está viajando, eu não faço nada, eu não tenho nada. Mas a que custo? Talvez você não faça nada, mas suas contas estão em dia. E a de fulano? Deve até a alma. Né? Então, que nem um amigo meu uma vez disse assim, que a gente estava brincando, né? Aí tinha uma pessoa que devia muito. Aí esse amigo chegou e falou assim, você não pode ser crente não. Aí a pessoa falou assim, por quê? Rapaz, você deve tanto que nem a sua alma você vai dar para Deus de tanto você deve. Você deve até ela. Né? De tanto que deve. Então, cuidado com essas armadilhas, porque quer viver aquilo que quer, que deseja, não aquilo que pode. Irmão, não é vergonha você falar, hoje eu não consigo ir numa pizzaria. É melhor do que você ir numa pizzaria com todo mundo que tá legal, pagar lá, passar no cartão e depois você pagar. Então tem coisa que não é legal a gente fazer. Vamos lá, o que eu falei? Fuja do laço do diabo, fazendo dívidas que não pode pagar. Não é só dívida, é investimento. Ah, não, eu ganho dinheiro aqui, eu vou investir tudo, isso aqui eu vou montar um negócio. Não estudou, não aprendeu isso aqui, mas é quebra. Eu sou meio ousado para esse negócio de empreender. Mas tudo eu faço um cálculo antes. Então quando eu vou empreender algo, eu já faço um cálculo se eu posso, vamos colocar assim, perder ou não esse dinheiro. Por quê? Porque todo negócio tem um risco. E o maior risco do negócio é não dar certo. Se você coloca naquele negócio a sua vida, o seu dinheiro e tudo aquilo que você tem, e aquilo não vai dar errado, você fica frustrado. Irmão, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, eu estagiei muito naquele fórum Rui Barbosa, lá do Trabalhista, na Barra Funda. E eu cansei de ver casos, né? Eu não sabia a real história, mas as pessoas falam, né? De pessoas que iam lá na vara lá, eu já vi um caso da pessoa, um homem pegou o filho e pulou lá de cima. Morreu ele e o filho. Então 20 andares ele pulou lá de cima. Até que hoje colocaram até umas barras de vidro lá para não poder pular. Porque o camarada entrou numa audiência, perdeu tudo aquilo que tinha. A empresa faliu, ele preferiu tirar a vida dele e, infelizmente, como consequência nesse caso, a vida do filho. E na época parou o fórum, deu uma confusão e tal. Só que aí a notícia que chegou, não sei também se é verdadeira, foi que ele tinha perdido lá muito dinheiro, a empresa tinha quebrado, alguma coisa assim. E ele entrou em desespero, mexeu com a cabeça dele e falou assim. Então veja, como o dinheiro é perigoso. Ele é uma bênção. Mas se você não souber lidar, é perigoso. Quantos perdem a vida aí porque deve? Quantos tem confusão por causa de dinheiro? Quantos divórcios? Quantas destruição? Então por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes, irmão, é melhor você morar numa casinha, como diz aí, de sapê, muito simples, mas sendo correto e honesto, do que você morar numa mansão e não poder ter paz. Então, tem coisa que dinheiro não compra. E uma delas é felicidade, é paz, né? Entre outras coisas aí. Então, fuja do laço do diabo. E o diabo gosta de lançar os seus laços. Mano, tem coisa, eu vou te falar uma coisa que você precisa entender. 90% daquilo que as pessoas compram, elas não precisam. Elas compram porque elas foram induzidas a comprar. Da emoção. A emoção. Então, eu já falei isso aqui na semana passada. Não compre na emoção. E cuidado para comprar na necessidade. O cara, você entra lá, quem vai comprar no shopping sabe disso, Manuzano. Trabalha com isso, sabe o que eu vou falar agora. Você entra lá para comprar um terno. Você sai com a camisa, com o sapato. Esse dia que eu tenho o irmão José. O irmão José foi lá e falou assim: eu entrei para comprar um negócio, saí com 10. Né? Por quê? Porque é papel do vendedor te colocar mais coisas. Então você chega lá, compra o terno. Ó, essa camisa aqui vai ficar bonita com o terno. Aí você fala assim, camisa tá bom, você coloca uma gravata. Daqui a pouco você comprou uma meia. Daqui a pouco você sai com o sapato, com o cinto. Quando você for olhar, o terno era 500, você gastou 3 mil. Sim, pastor.
e mudou também, porque eu trabalho já há 24 anos no meu trabalho. E mudou o jeito hoje em dia, não é mais tipo assim, quem fala muito. Hoje você vende história, não Então, é mais só produto, entendeu? Você não vende mais o item, você vende a história, aí você chama, aí se você tiver com a mulher, como ficou bonita, a mulher fala, você tá com as suas camisas lá, todas batidas, compra uma camisa nova, aí você vai lá e já fala, você não quer dizer contrário? Eu disse, tem umas 20 camisas lá, não precisa. Não. Pra que outra? Aí ele fala, não, eu tô Shaquille O'Neal aqui, ó, aí a Mamãe José que é todo bonitão, né? E o guarda-roupa? Tá acabando o estudo, o guarda-roupa chegou? Ainda não. Ainda não? Meu Deus do céu. Vai acabar o estudo e o guarda-roupa não chega, irmão. Pra quem quiser entender a piada, volta lá nos outros vídeos que você vai entender o que aconteceu com esse guarda-roupa aqui. Glória a Deus. Não vou falar nada que as portas também não chegou lá de casa. É assim, irmão. A gente vai ajustando, vai chegando. Glória a Deus. Então, fuja do laço do diabo. Então não faça dívida. Por isso que a gente não compra guarda-roupa, não compra porta, não. É isso. A gente está fugindo do laço do diabo. Uma série. Hã? Aliança? Meu Deus, vamos pular. Vamos pular. Vamos lá. Vocês estão sabendo demais já. Seja um abençoador. Não, vê se acaba ou se esse é o último item que eu poderia fechar. Ixi, ainda tem, hein? Eita, tem tudo isso. Vamos lá. Então deixa eu ir um pouquinho mais rápido, eu pensei que era o último. Vamos lá. Então seja um abençoador. Se você não abençoar, irmão, como que você quer ser abençoado? Aquele que dá é melhor dar do que receber. E é muito bom, irmão, você poder abençoar alguém. Acho que a alegria é maior do que quando você recebe. Sendo franco. Já estive nas duas posições. Identifique investidas do inferno. Perceba, irmão, quando é algo natural ou quando é algo espiritual. Já teve situação dentro da minha profissão em que não entrava nenhum cliente. E era algo natural. Mas já teve situação de eu perceber que aquilo era uma investida do inferno. Que era espiritual. E eu impor as mãos ali sobre a minha mesa de trabalho, reclamar ao Senhor, repreender o mal e depois voltar tudo ao normal. Então, tenha sensibilidade do espírito para poder entender o que é físico e o que é espiritual. Não vai espiritualizar tudo. Porque tem gente que tomou um tropeço, o diabo colocou o pé. Não. O diabo tem muito mais do que fazer do que ficar colocando o pé para você cair. Não. Tem conheço gente que é assim, irmão. Porque, ó, o diabo está furioso. Por quê, irmão? Não, porque foram lá e cortaram a minha água. Por quê, irmão? Porque eu não paguei. Não foi o diabo, não, foi você. E eu fico imaginando os demônios do inferno falando, rapaz, essa daí nem eu pensei. Você conseguiu ser melhor que eu. Verdade. Eu conheci crente que fala o tempo todo diabo de casa. Meu Tudo é Deus culpa do do diabo. Não, porque, ó, não aconteceu. virou vocabulário. Irmão, tem gente, irmão, apagou a luz. Eita, Satanás, irmão. Eu sei que a Enel tá um problema em São Paulo, mas não é o diabo, não. É só uma empresa ruim. É isso mesmo. Né? Tem gente que, não, porque, ó, essa água aí, ó, vinha 100 reais, agora tá vindo 200. Isso é o próprio capiroto. Ele tá entrando no seu chuveiro para tomar banho. É engraçado, mas é verdade, irmão. Então, cuidado com essas coisas de querer espiritualizar aquilo que não é espiritual. Né? Então, teve um dia, foi engraçado, né? Uma pessoa dormiu em casa e minha geladeira, às vezes de noite, faz torce aquilo, né? Aí a pessoa foi lá dormir e falou bem assim, rapaz, escutei uns barulhos estranhos, começou a olhar nessa casa, hein? Aí eu falei, meu Deus. No coração. Não, aí eu falei, Jesus não mostrou nada, será que é demônio mesmo, né? Aí fui orar, pensei que podia ser algum bicho, alguma coisa, né? Sei lá, porque eu tinha negócio de usar. Aí dormi, fiquei esperando, né? Daqui a pouco. Falei, demônio! Aí descobri que o nome do demônio era a geladeira. Era a geladeira no motor atrás que tava. Aí acho que congela, não sei qual barulho, faz tac! Falei, infeliz, não é você. Né? Eu vou contar uma história pra vocês que é verdade. Aconteceu comigo. Eu era novo, tinha 13 para 14 anos, e eu estava junto com os irmãos, num culto de oração à noite. E irmão, mandava eu orar por qualquer coisa nessa época, menos por demônio, já contei essa parte para vocês.
E eles vão contando, porque eu já expulsei demônio assim, porque eu já expulsei demônio desse jeito, porque eu já vi demônio desse jeito. E eu morri de medo. E eu falei para eles, e você? Eu tinha 13 anos, eu falei, não expulsei demônio não. Mas se vier, você não pode ter medo. Eu disse, tá bom, mas morrer de medo. 11h30, fomos orar, oração na casa do irmão. Aí ajoelhando. E eu, Senhor, meu Deus e meu Pai, daqui a pouco comecei a sentir uma coisa na minha perna. Aí eu saio em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Senhor, eu sei que eu tenho medo, Jesus, mas por favor. Era o gato. Manda o anjo aqui, Jesus. Daqui a pouco ele subiu, eu falei, Senhor, tá subindo. Irmão, o medo foi tão grande que começou a sair lágrimas dos meus olhos. Aí a pouco eu escutei, não! Eu disse, o demônio transformou até no gato. Não, era um gato. Mas o medo fez eu acreditar que era o... Pastor, eu já sou o contrário. Eu demoro para perceber que é o demônio. Então, mas irmão, na época eu tinha um medo terrível. Então, cuidado ao espiritualizar as coisas. Identifique as investidas do inferno, mas a maioria das vezes, irmão, não é o demônio. É a gente que não sabe organizar nossas finanças, é a gente que não sabe gastar, é a gente que não sabe comprar, né? A gente comprou produto de má qualidade, aí quebra, aí queima, você fala assim, foi o diabo, foi não, você comprou errado. Então, cuidado com essas coisas, irmãos. Cuidado com essas coisas. O diabo veio para matar, roubar e destruir tua vida. É obviamente que ele se levanta. Eu já contei aqui uma experiência em que eu comprei um carro e eu tinha acabado de comprar um Argo 2018, ano carro do ano na época. E o carro estava zerado, tinha quilometragem muito baixa. E eu fui numa casa fazer uma oração e lá estava um demônio, literalmente um demônio de destruição, de miséria. E essa casa, a folha do demônio também, é bom contar essa outra parte também, para a gente também não achar que nada é demônio. E aí, a gente orou, só para vocês poderem entender, a família estava queimando e jogando tudo fora, porque acreditava que aquilo ali era do demônio. Só de computador da Apple, na época, a família em si não era rica, mas as pessoas que, os parentes eram. Então todo ano, os filhos, afim daquela família, iam para Disney. Então eles voltavam com o computador, com o iPad, iPhone, tudo da Apple. Só de computador, a mãe me falou que foi queimado no fogo, 25 mil reais. Todas as roupas, todas as coisas, micro-ondas, fogão, tudo tinha jogado fora e queimado. E quando eu cheguei lá, aí isso foi numa sexta-feira, não, isso foi no sábado, quando eu cheguei lá no domingo, acho que foi isso. Que eu comecei a orar, foi isso aqui não é demônio não. Aliás, isso aqui, eles estavam falando que aquilo está oferecido. Eu falei, está oferecido. Isso aqui é um demônio que entrou e está tentando envergonhar a fé de vocês, todos servos de Deus. Vocês vão chegar no primeiro nível, ia chegar no nível deles queimarem um carro, o carro valia 60 mil reais na época. Foi falado, queima o carro também está oferecido. Olha o nível que chegou. E aí a gente repreendeu, muito demônio manifestou ali, foi embora, expulsamos. Eu até brinquei com ele na época, falei, poxa, por que antes de queimar não me ligou? Né? Eu estava montando o escritório na época, 25 mil reais de computador é bom, né? E aí expulsamos. Irmão, a fúria do demônio foi tão grande, mas tão grande, expulsamos aquele animal, fomos embora. Quando eu cheguei, isso lá na Zona Sul, quando eu cheguei aqui, perto de casa, meu carro, irmão, recém saído da concessionária, da loja, novinho, estourou o motor todinho. A cabeçada dele estourou todinho, tudo perfeito. O cara falou, não tinha. Quando o rapaz puxou para arrumar, ele falou, não tem como. E nesse período, me deram uma oferta. E aí nessa oferta, acho que o valor, eu não lembro o valor agora, mas eu lembro que quando coloquei para consertar, o valor do conserto foi justamente o valor da oferta que entrou. Mas sem tirar nem pôr um real a mais. Então era o próprio Deus mostrando, porque o inimigo veio como retaliação. Então tem a parte espiritual também. Eu já entrei em casa de pessoas que têm aquele espírito de acumulador, guardando um monte de lixo, um monte de tranqueira. Não pense num ambiente carregado é esse. Então, evite guardar coisas velhas, irmão. Se desfaça disso, joga fora. Não usa aquela roupa. Se está em boas condições, doa para alguém. Se não está, joga fora. Não doa coisa velha também não. Se não tiver coisa ruim. Então, cuidado com essas coisas. Por quê? Eu falei que nem tudo é demônio, mas tem coisas que são e você precisa ficar atento com isso. Toda ferramenta contra a sua vida não vai prosperar. Então, em nome de Jesus, nós estamos anulando agora. Pelo poder que é o nome de Jesus.
Se há inveja, se há obra contrária, se há investida do inferno, se há qualquer coisa contra a tua vida, está caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma legalidade do inferno vai sobressair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Deus irá te abençoar e te prosperar. Recebe isso como uma palavra de fé, como um ato profético da tua vida. E eu creio que Deus vai mudar a sua história depois desse estudo. Quem crê assim, diga amém. Amém. Repreenda com palavras de comando, de autoridade, obras contrárias, que nem eu fiz agora. Chegue na sua casa, estende a sua mão, vai no seu quarto e diga: aqui você não tem vez, Satanás. A minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, as minhas finanças pertencem ao Senhor. Eu te dou uma ordem: sai da minha casa, sai da minha vida, sai das minhas finanças, sai de mim, repreenda pelo poder que é no nome de Jesus. Palavras de comando. O mundo espiritual, ele funciona através da palavra, através da ação que você dá em Cristo Jesus. Amém? Amém. Uma dúvida até aqui? Vigia, a inveja é uma guerra a ser vencida. Eu sei que tem gente que acha que todo mundo tem inveja dele, mas infelizmente existem situações que realmente tem. E não entenda uma coisa assim de vez, que é muito difícil de entender. Não é só quem não tem que ter a inveja de você. Às vezes quem tem mais do que você vai ter inveja de você. E uma coisa é uma matemática que é incompreensível para a gente. Como é que alguém que tem muito mais do que a gente pode ter inveja? Porque não é só sobre aquilo que você tem, é sobre aquilo que você é. Agora, não seja hipócrita, irmão. Ah, fulano e ciclano tem inveja, e você não tem? Todo mundo é errado, só você que é o certo? Então, se você tem, e todo crente pode passar por isso, ora ao Senhor, repreenda esse mal da sua vida. Porque se isso acontecer, nossa, mas fulano conseguiu, e eu não, ó, inveja me também. Mas Beltrano tem e eu não. Ou então, acontece muito na igreja, fulano acabou de chegar na igreja, já conquistou um monte de coisa e eu estou aqui. Irmão, em nome de Deus, repreende esse espírito da sua vida, porque isso é um espírito de inveja. Amém? Aí o cara vai falar assim: porque o cara tem um guarda-roupa que eu não tenho. Tá vendo? Porque me tem portas e eu não tenho. Aí vai. Aí. Agora a Bíblia diz, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então se pode comprar uma roupa, compre. Em nome de Jesus. Vamos lá. Clame ao Senhor e anule de sua vida toda a maldição herdada. Tem gente que repete aquilo que o pai e a mãe viveu. Pai, a mãe, a avó viveu a vida de miséria, você vai repetindo aquilo. Quebra isso na sua vida. Como é que eu quebro? Lembra dos princípios? Fidelidade, oração, jejum, repreendendo, abrindo um novo ciclo, fazendo diferente do pai e da mãe, sendo e agindo de forma diferente, sendo um abençoador. Aplica essas coisas na sua vida, a tua história muda. Agora, se você não aplicar, você não aprende, né? Então vamos lá. Seus planos e projetos devem ser direcionados pelo Senhor. Para de ser afobado, para de ser ansioso. Antes de fazer qualquer coisa, ore. A oração ela não pode ser apenas remédio. Né? A gente só remedia, a gente só chega lá, depois do problema a gente ora: ah, Senhor, e agora? Não, ela não tem que ser remédio, ela tem que ser preventiva. Quer ver um exemplo? Eu estou sofrendo muito há 2 semanas com dor nas costas. Por quê? Porque eu não faço exercício, porque eu sou sedentário, porque eu estou acima do peso. Eu sei as causas, mas vê se eu vou para a academia fazer alguma coisa. Então o que eu faço? Eu vou lá, tomo um remédio e acho que o remédio vai resolver. Não é para remediar, é para precaver. Então faz antes do mal acontecer. Tá? Eu vou entrar aí numa área fitness para depois poder falar sobre isso também. Né? Irmão, é verdade, é saúde. Verdade. Sabe por que eu penso? Hoje eu estou com 36 anos, estou pastoreando vocês. Se eu não me cuidar, eu não chego aos 45, adianta o quê? Todo investimento de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você já estava falando comigo mesmo. Porque antes de você convencer alguém, tem que convencer. E eu olhando para o espelho, eu faço isso, tem essa técnica. Eu olho para o espelho, eu fico olhando para mim e falo: para mim mesmo, eu disse: rapaz, você precisa dar uma cuidada aí. Por quê? Eu tenho, irmão, aquilo que dá mais infarto, que é a barriga. Eu não fumo, não bebo, não uso droga, não cheiro, não faço nada. Mas estou acima do peso, gordura, justamente na região da barriga. O que mais dá infarto? Aí Deus toda hora zumbado: ei, estou te livrando do infarto. A gente fica espiritualizando. Se a gente não fizer a nossa parte na área física, não vai. Hoje mesmo o César falou assim: ei, doutor, vamos dar umas corridas aí. Falei: vamos, mas a primeira coisa que você pensa, até eu levantar. Irmão, o negócio está sério.
Minha dor quando era tão grande que eu fui subir uma escada e perdi a força na perna. Eu disse, não, isso não é normal. Então a gente precisa se cuidar. E para se cuidar, você não pode querer só remediar. Você tem que se precaver. Então olha para mim e diga assim, ó, antes de você pensar no remédio, se precavenha. A oração tem que vir antes do projeto, do problema, da atitude. Ore antes de tudo. Se as pessoas orassem antes de fazer, sofreriam menos. E se as pessoas ouvissem o que Deus fala antes de fazer, também sofreriam menos. Porque Deus fala, não, e a gente quer ir. É assim ou não é? Então, em nome de Jesus, cuidado com essas coisas. Evite reclamações e murmuração. Irmão, isso atrai coisa tão ruim. Gente que já acorda murmurando, já acorda reclamando. Isso traz um ambiente espiritual fechado, travado. Quem já andou com pessoas assim sabe como que isso é terrível. Isso te traz... qualquer religião te fala isso, irmão. A gente vai falar que a sua energia fica negativa. Não é. É que os demônios tomam conta do território. E aí, irmão, você não consegue sobressair. Você já acorda pesado, já caminha pesado. Você vai tentar alguma coisa, já não vai dar certo, porque aquela pessoa não consegue ver nada positivo. Tudo vai dar errado. Ela só reclama, a vida dela é triste por causa dos outros. Ela não é feliz por causa dos outros. Ela nunca consegue parar para olhar para ela e dizer, a culpa é minha. Você é o Senhor da sua vida. Você é o Senhor da sua vida. Tudo que acontecer com ela, a culpa é sua, tá? Ah, pastor, mas fulano fez, mas ciclano agiu contra, mas Beltrano impediu. Sempre para alguém que tentar te parar, Deus vai levantar alguém para poder te ajudar. E se não levantar alguém para te ajudar, Ele vai te levantar para poder fazer. Então só para quem quer. Esses dias, irmãos, eu converso muito, tem muitas irmãs que eu converso sobre isso, porque a mulher tem muito disso. Mulher é muito emocional. Mulher para muito na opinião alheia, porque fulano falou, porque eu entristeci com aquilo, porque ciclano fez aquilo outro, porque Beltrano... Irmão, ele paga suas contas. Essa pessoa te ajuda em alguma coisa. Quando você empresta seus ouvidos para alguém, esse alguém no mínimo tem que ser mais sábio que você. Esse alguém no mínimo tem que conhecer a sua história. Esse alguém no mínimo tem que ter te ajudado. Esse alguém no mínimo tem que saber por onde você trilhou. Se não, é opinião vazia, e opinião vazia a gente deixa para lá. Guarda isso na sua vida. Se eu parasse, irmão, por todo mundo que fala contra, irmão, eu já estava morto. Agora não perca tempo também querendo provar nada para ninguém, não. Nem Jesus, irmão, Jesus curava na hora e tinha gente que não era grato. Lembra dos leprosos? Quantos foram curados? Quantos voltou? Você vai fazer por 1 milhão, gente, não vai voltar. Não faz esperando de ninguém. Faz porque é para o Senhor. A Bíblia diz, faça para esses pequeninos como se estivesse fazendo a mim. Não faz para receber aplauso. Não faz porque alguém acha que você tem que fazer. Não faz por obrigação. Vou fazer porque eu sou pastor da igreja. Vou fazer porque eu sou obreiro da igreja. Faz por amor. E quem vai te recompensar, quem vai tratar com você é Deus. Ah, mas estão me acusando. A Bíblia diz que quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus. É Deus que os justifica. Deixa eu falar o que quiser a seu respeito. Enquanto isso, continua. Saiba, tenha firme o que Deus mandou você fazer. E segue firme. Tenha a visão clara daquilo que você quer. E vai em frente. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de ganhar. Não tenha medo também de errar, que você vai errar no meio do caminho. Você vai tropeçar. Mas lembre-se, há um alvo. E esse alvo não pode ser deixado de seguir. Porque no meio do caminho você vai ter alguém dizendo, você está sem direção. Você não tem Deus. O que você está fazendo não é legal. Ah, eu não gosto de você. Tem gente que nem fez nada, irmão. Tem uma vez que alguém chegou e falou, fulano gosta de você. Eu disse, quem é fulano? Eu não sabia nem quem era. Ah, porque um dia você pregou na igreja, irmão. Quando eu prego na igreja, quando eu ensino, eu estou ensinando para todo mundo. E a mensagem está saindo, direcionada por Deus. Agora, se aquilo serviu para mim, de duas uma, eu nego, eu visto. Se a carapuça serviu, feche. Agora, a mensagem vai estar indo porque ela tem que encontrar alguém e esse alguém precisa ser transformado. E a mensagem ela confronta no Evangelho, sim ou não? Sim. Ela não vai ao encontro, ela vai de encontro. Não, o Evangelho não vai ao encontro. Ao encontro é lado a lado. Ela vai de encontro, ela precisa te chocar. Eu estou dizendo aqui sobre finanças, não estou?
Eu estou mexendo com um monte de gente, talvez seja gente que não pague conta, gente que não tenha vida organizada, está mexendo comigo também, preciso mudar algumas coisas, então para que corta aí, corta aqui. Agora, por causa disso alguém vai ficar ofendido? Não, tem que aprender que é a palavra de Deus. Ou alguma coisa que eu falei aqui é fora do que está escrito na palavra? Não, mas não querem ouvir. Tem gente, irmão, vou falar uma coisa para encerrar essa parte. Velozes e Furiosos aqui. Como é o nome lá do carinha lá, o principal lá? O Toledo. O Toledo acabou de passar. Esse é o Toledo, né? Ou é o boleto que ele não paga. Depois de finança é o boleto. Aí, irmão, o boleto acabou de passar aí. Tomara que não tenha assistido na live, senão eu vou voltar aqui. E aí, irmãos, até perdi o fio da merda que eu tava falando. Esqueci que eu tava falando. Tá vendo? Passou o boleto, a gente. Então, aí a gente. Deixa eu te falar uma coisa: vai ter gente que simplesmente não vai gostar de você por não gostar. Você pode fazer tudo por ela, ela não vai gostar de você. Não foi cacá. Eu já vi crente falando, irmão. Já vi crente olhando pra mim e já vi situação de falar assim: o meu santo não bateu com o dele. Eu falei: rapaz, eu pensei que a gente só tinha o Espírito Santo. Mas você tem outros santos, não vai bater mesmo. Então, cuidado com essas coisas, irmão. Não pare por causa de opinião alheia. Não pare. Às vezes, até dentro de casa mesmo. Eu ia falar isso agora, irmão. Se José olha para os seus irmãos, nunca seria governador. Às vezes a gente está brigando e fala: mas vamos dentro da igreja. Então assim, cuidado. Por quê? Só quem sabe o caminho. A verdade, permita-me que além. Só você e Deus sabe o que você passou. Agora, tenha a humildade também de quando errar, reconhecer. Se tiver que necessário pedir perdão, peça perdão. Se tiver que reformar o caminho, reforma. Se tiver que redirecionar a rota, redireciona. Tenha humildade disso. Tá? Não cuspa no prato que você comeu. Não saia falando mal dos outros. E vai seguindo aí que Deus vai te abençoando. O que eu falei ali? Evite palavras de maldição. Aonde que eu estou ali? Reclamação. Reclamação. Evite palavras de maldição e que atraiam pensamentos negativos. Então cuidado com algumas palavras, irmãos, que traz ou abrem legalidade para o inferno entrar. Tem muitas palavras que às vezes a gente lança sobre algumas pessoas ou sobre nós mesmos e isso atrai coisa ruim. Quando você usa algumas expressões que, por exemplo, você fala, vou ficar falando aqui, senão a gente vai os irmãos entendendo, né? Então cuidado com essas palavras. Deus vai te abençoar, creia nisso. Nada nem ninguém poderá impedir. Né? Agindo Deus? Vamos lá. Seja usado no Espírito. Viva o melhor do Senhor para a sua vida, família e ministério. Irmão, faz o melhor. Dentro daquilo que você pode, faz o melhor. Se você está fazendo de qualquer jeito, Deus vai cobrar de você. Mas dentro daquilo que você pode, faz o melhor. Amém? Versículo sobre batalha espiritual. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 5, 4, 5. Vai ter, irmão, oração contrária, vai ter inveja, vai ter palavra, vai ter obra de magia branca, obra de magia negra, vai ter amarração, vai ter voodoo, vai ter o que você quiser. Nomear, vai ter na tua vida em uma hora. O que é importante? Aquele que é nascido de Deus pertence ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, para a gente poder fechar essa mula tudo e não preciso nem ler mais. Aprende uma coisa. Não é sobre a obra que é feita contra você. Pode ser magia branca, magia negra, pode ser oferecido na mata, na encruzilhada, na rua, no terreiro, pode ser obra de feitiçaria, de satanismo, pode ser o pior dos feitiços, pode ser o pior dos encantamentos. Isso não tem nada a ver. Por quê, pastor? O que vale é quem vai receber. Está com a vida no altar, está em santificação, está cheio do Espírito Santo, está orando, lendo a Bíblia, vigiando, consagrando. Agora, está com a vida toda torta, está cheio de
brecha, vai ser alvo ou não vai ser alvo do diabo? Quer ver um exemplo? Se chover aqui agora, a gente se molha? Não. Porque é um teto sobre nós. A parede nos guardando, sim ou não? Sim. Agora, e se eu sair lá fora, cheio de espaço? Vai molhando, vai? É crente que está lá fora e está achando que está na igreja. É o camarada que cochiga esse pensamento. É o camarada que adora a Deus e adora o diabo. É o camarada que lê a palavra de Deus, mas fica lendo coisas que não deve. Canta louvor, mas canta a música do mundo. Está casado, mas trai a esposa. Está casado, mas trai o esposo. Tá com a boca cheia de palavrão, cheio de um monte de coisa, irmão, que cerca aí, que são legalidades que o diabo entra. Aí, irmão, vem querer falar, ai, porque ainda vai lá, obra de feitiçaria não pega em crente. Então, crente, mas não gente que se diz que é. Por que dizer que é? Porque, por exemplo, se eu disser agora, eu sou rico, eu estou mentindo, porque eu não sou rico. É um desejo, não é? Agora, não adianta você falar se você não tem uma vida disso. O problema foi que eu preguei aqui no domingo. Não é sobre fazer, é sobre ser. Diabo, demônio, não respeita a carteirinha. Chega lá, apresenta a carteirinha de pastor e não respeita. Demônio não respeita meio social. Se eu pegar aqui a profissão, se eu pegar aqui minha carteirinha da ordem e falar, eu te expulso porque eu sou advogado. Não vai adiantar nada. Juiz, promotor, presidente da república, não expulsa. Demônio não respeita poder aquisitivo. Se eu pegar minha conta bancária e querer mostrar, ele não está nem aí. Não respeita a aparência. Pode ser o mais bonito que for, o mais lindo. Não respeita. Agora, o homem ou a mulher que anda em santificação, um jovem, um adolescente, uma criança do Senhor, que anda cheio de Deus, que se desvia do mal, que anda em consagração e está cheio do Espírito Santo, como a gente dizia antigamente, pingando óleo, aí, irmão, ele tem que respeitar. Aí não tem conversa. Então o demônio não respeita essas outras coisas. Ele vai respeitar uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Não tem mais o que discutir. Não tem mais o que contra-argumentar. Os irmãos entenderam até aqui? Amém. Então, quer ficar demônio? Seja cheio do Espírito Santo. E tenha uma vida íntegra. O que a Bíblia diz sobre o obreiro, aquele que trabalha na obra? Alguém que não se pode repreender, que seja irrepreensível, e que ninguém se envergonhe dele. Ou seja, tal atitude está envergonhando. Não pode acontecer isso. Amém ou não amém? Amém. Lembra daquela mulher dos vasos de Eliseu? Eliseu, né? Perde os vasos emprestados. Eliseu. Se ela tivesse bom testemunho com os vizinhos, o milagre dela jamais teria acontecido. Então tenha bom testemunho no quintal ao seu redor. Tenha bom testemunho na tua casa. As pessoas podem até não gostar de você, mas elas precisam te respeitar como crente. Como é que eu sei se ela me respeita ou não? Quando ela está na dificuldade, ela vai pedir para você lá. Ainda que ela não goste de você, ela vai te procurar. Vai dizer, fulano, ora por mim. Ciclano, ora por mim. Fulano, eu quero um conselho seu. É assim que funciona. Então, em nome de Jesus, seja um exemplo. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta a mais? Terminou, Nádia? Vai lá para frente. Terminou? Então terminamos. Semana que vem nós vamos ter mais estudo. Vê se tem alguma pergunta aí. Não. Tem não? Não. De duas uma, ninguém entendeu nada, eu fui muito claro. Né? Mas eu dei risada. Hoje foi bom, né? Aqui também. Só deu risada aí? A dona Arlete falou assim, que é pro senhor fazer caminhada e parar de andar de carro. Eu falei 2 horas, irmão, sobre finanças. O que o pessoal da live pegou? Que eu tô gordo, que eu tô sedentário e que não faço caminhada. Vou ter que arrumar uns leão aí para poder correr atrás de mim, que aí, na primeira corrida eu morro, irmão. Né? Pode correr, tem que começar a caminhar. Tem que começar a dar um passo de cada vez. Mais alguma pergunta além dessa? Não. Mais alguma colocação estética aí? Querido, Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui. A ideia desse estudo é essa mesmo. É a gente poder aprender, se divertir, mas também colocar em prática tudo que está sendo falado. Se você colocar em prática essas 3 aulas, essas 3 terça-feiras que eu ensinei aqui sobre finanças, a tua história começa a mudar. Então, seja abençoado através dessa palavra,
que o Santo Espírito prospere a tua casa, prospere a tua família. E se você puder, segue a igreja nas redes sociais, segue o meu Instagram lá também, tá? Eu tenho 2, mas segue qualquer um dos 2, tá? É Dânio Maurício ou Dr. Dânio Maurício, tá bom? Qualquer um dos 2. Que engraçado, irmão, eu tenho mais seguidores nas coisas que eu posto como pastor do que nas coisas que eu posto como advogado. Eu vou unir os 2 para falar que eu tenho bastante seguidor, né? Deus abençoe vocês tenham um dia abençoado, Deus abençoe os irmãos que aqui estão, e eu creio que semana que vem nós vamos entrar em assuntos mais fortes ainda, mais polêmicos. Então, terça-feira que vem você vai ser abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pode ir. Encerrou?